Sejam muito bem-vindos a Mega Treinamentos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre plano de negócios. E o que é um plano de negócios? Plano de negócios é um documento extremamente importante. Nesse documento, você vai registrar todos os dados necessários para constituir o seu negócio, ou seja, o seu sonho. Então, nós vamos pontuar cada detalhe, e isso é extremamente importante, inclusive para a gente planejar ou até mesmo prever o seu sucesso. Quando o empreendedor ele pensa em constituir o seu negócio, ele tem várias dúvidas. Algumas delas: vale realmente a pena abrir uma empresa? Ou ainda, vale a pena ampliar uma empresa? Ou até mais, vale a pena manter uma empresa? Por quê? Porque o plano de negócios ele não necessariamente precisa ser feito apenas para constituir uma empresa, mas sim muitas vezes para reestruturá-la, para realinhar o seu negócio já existente. Muitas vezes as empresas são abertas sem fazer um plano de negócios. Depois de um pequeno período, um ano e meio, até 2, as empresas sentem essa necessidade de um realinhamento. E aí o plano de negócios entra novamente. Ele não foi feito lá atrás, tem que ser feito agora. O que eu estou dizendo para você é: plano de negócios é fundamental para o seu sucesso, para a sua análise. Portanto, não faça depois que o seu negócio já está caminhando. Faça no começo, faça na hora de abrir o seu negócio, de constituir o seu negócio. E qual é então a grande importância de um plano de negócios? Bom, primeiro, você tem que deixar claras todas as suas oportunidades, bem como explicar a sua existência. Por que eu estou constituindo este negócio? Você tem que ter formas de aproveitar essas oportunidades. Você tem que definir metas, definir critérios, estabelecer princípios para cada oportunidade que você identificou. Bem como eu vou conduzir este negócio. É extremamente importante isso estar alinhado, definido e pré-estabelecido. E um dos itens mais importantes que você consegue identificar é justamente a redução de riscos. Porque a partir do momento que você tem todo o seu projeto desenhado, alinhado dentro de uma realidade, você também consegue reduzir riscos. Bem, o que o plano de negócio nos permite identificar? Como eu acabei de frisar, riscos e problemas. Sempre você vai conseguir identificar riscos e problemas. Bem como lucros a longo prazo. Você não vai identificar lucros apenas no princípio, não, você vai conseguir projetá-los também. Necessidades financeiras, porque você vai constituir uma sequência, um fluxo de caixa projetado, então você vai identificar onde você precisa se realinhar financeiramente. Você vai identificar os potenciais de mercado, você também vai manter uma forma de fabricação. Como vai ser a minha produção? E não importa se isso é um serviço ou se será um produto. Serviços também são produzidos, obviamente. Vamos falar disso mais pra frente. E você vai identificar as próprias experiências, ou seja, as suas experiências, as experiências do empreendedor. O plano de negócios orienta uma série de coisas para vocês. Primeira delas, orienta quanto ao seu objetivo. O que eu quero fazer para o meu negócio? Orienta também quanto às atividades. Como será executado? Isso é importante. Ainda orienta quanto ao cronograma. Quando eu vou executar cada atividade? Tem mais. Orienta quanto às responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Quem cuida da área de gestão operacional? Quem cuida da área financeira? Quem cuida da área comercial, da área jurídica? Puxa, são tantas áreas. Então tem que ter esse dinamismo também. E por fim, orienta quanto aos recursos, aos custos que estarão envolvidos em todo esse projeto. Ou seja, quanto eu posso gastar?
quanto está efetivamente envolvido nesse projeto. Então vejam, o plano de negócios, ele é muito rico em orientações, em conteúdos e em conceitos. Tenham isso em mente. Por isso, tem que ser um descritivo passo a passo. Bem, falamos um pouquinho sobre o objetivo de um plano de negócios, a importância dele, e agora vamos falar um pouquinho sobre as funções do plano de negócios. As funções do plano de negócios são várias, mas a principal é conseguir gerar uma avaliação mercadológica, avaliação técnica, avaliação financeira, avaliação jurídica e avaliação organizacional. Como eu disse anteriormente para vocês, nós fazemos um passo a passo, ok? Portanto, é nesse passo a passo que nós conseguiremos identificar cada uma dessas avaliações. E aí, a gente sempre se questiona, mas será que é mesmo fundamental investir um tempo fazendo um plano de negócios? Será mesmo que eu preciso planejar? Eu vou dar algumas estatísticas para vocês, que vocês entenderão a grande importância de se planejar. Nos Estados Unidos, nós temos um índice das causas de mortalidade das empresas. E olha que coisa espantosa, 45% refere-se à incompetência gerencial. Ou seja, se não há um planejamento devido, você também coloca pessoas em funções inadequadas e infelizmente a coisa não caminha, não dá certo. Um outro item importante é justamente o expertise desbalanceado, que representam 20% das causas de mortalidade nos Estados Unidos. Inexperiência em gerenciamento representam 18%. E várias outras causas, inexperiência no ramo, fraude, algum tipo de desastre, fatores desconhecidos representam 2% que não conseguiram enquadrar nas estatísticas. Portanto, um plano de negócios é sempre fundamental que ele aconteça. E no Brasil, já que nós estamos no Brasil, quais são as nossas principais causas de mortalidade? E no ranking, a principal causa de mortalidade é justamente a falta de planejamento. Vocês sabem aquela coisa do eu sempre trabalhei com isso, eu faço isso há tantos anos. Lembrem-se, quando nós trabalhamos enquanto colaborador dentro de uma empresa, por muito que a gente conheça o contexto dessa empresa, nós nos dedicamos a uma atividade específica. Quando nós constituímos a nossa empresa, nós temos que diversificar esse nosso conhecimento. Nós temos que conhecer um pouco de cada item dentro da empresa. Lembra que eu falei agora? Questão técnica, questão jurídica, questão financeira, questão organizacional, questão mercadológica, operacional. Eu sou obrigada a conhecer um pouco de cada uma dessas coisas. Então, ser um empreendedor implica em se desenvolver, justamente para conseguir ter essa abrangência de cada item. Então, a falta de planejamento é o que realmente torna crítica o desenvolvimento das empresas aqui no Brasil, torna muito crítico esse fator. Tem a deficiência de gestão, muitas vezes o gerenciamento de um fluxo de caixa é o que compromete o andar correto de uma empresa. Existem também as políticas de apoio que podem ser insuficientes, determinação de regras. No Brasil, a gente tem uma questão de conjuntura econômica que é bastante crítico, então a gente também demanda alguma expertise, algum estudo a mais nesses itens para que a gente possa desenvolver melhor a nossa empresa. E ainda, segundo a fonte do Sebrae, existem, claro, fatores pessoais que impactam também na continuidade das empresas no Brasil ou não. Alguns problemas de saúde impactam a pessoa, criminalidade. Existem vários fatores e todos são involuntários à vontade do empresário quando se trata de um fator pessoal. Mas enfim, o primeiro passo é pensar qual será o meu produto, qual será o meu serviço, o que eu quero para desenvolver o meu negócio, de onde vai ser o meu ponto de partida para o meu plano de negócios. E aí, você precisa definir o seu produto ou o seu serviço. Lembre-se, ele tem que ter algo diferente. Veja,
Todos querem ser diferentes. É na diferença que você encontra a sua vantagem. Então a sua diferença tem que ser uma diferença efetiva. A sua diferença tem que ser diferente. Entendeu? Vejam, será que o consumidor percebe essa sua vantagem? Será que ele realmente percebe a diferença que você quer fazer? A diferença que você quer apresentar? Por isso tem que ser minuciosamente detalhado os itens que você vai abordar. Bem, o que você precisa identificar? Primeiro, qual é o propósito desse meu produto ou deste meu serviço? Quais são os benefícios e as características exclusivas desse meu serviço? O que ele efetivamente tem de diferente? Então, antes de você pensar em qualquer sequência, pense primeiro, foque primeiro as características, os diferenciais e o propósito efetivo para o seu produto ou para o seu serviço. Isso é o que vai lhe trazer efetivamente um diferencial no mercado e vai chamar a atenção para a sua empresa. Veja, algumas perguntas precisam ser respondidas. Isso vai te ajudar a definir isso que nós estamos falando. Então, o que está sendo proposto? Importante, parar segundos, minutos e às vezes horas pensando. O que está propondo? Para quem este produto ou este serviço será útil? Ou seja, qual a abrangência que o meu negócio terá? Qual a vantagem competitiva que eu vou apresentar para o mercado? O que eu vou oferecer de positivo? Como que eu vou sair à frente? Essas perguntas não são respondidas tão rapidamente, não é mesmo? Pare, pense, processe. O que é importante? Não tenha pressa. Ansiedade aqui não vai te ajudar. Não tenha pressa. Sente, pondere, analise, avalie, responda essas perguntas, pense em outras, comece o desenvolvimento e assim vamos seguir para todas as nossas fases do plano de negócios. Aí nós conseguimos constituí-lo. Então a primeira fase é o quê? Sumário executivo. Vou explicar um a um para vocês. Análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro e após essas 5 fases avaliaremos o seu plano de negócios. Ele é viável ou ele não é viável? Se não é viável, a gente está perdido todo o trabalho? Não, jamais. Vamos realinhar ponto a ponto. Meu plano de negócios sempre dará viável? Não. Em alguns momentos, por muito que a gente reveja, realinhe, reoriente alguns objetivos, reestruture alguns números, ainda assim você pode ter alguma inviabilidade. Porém, tudo vai demandar de ponderar sobre dar sequência ou não ao seu negócio. Nós vamos ver isso detalhadamente mais para frente, ok? Vamos começar falando sobre cada fase do plano de negócios. Vamos começar pelo sumário executivo. O que faz o sumário executivo? Primeiro, de onde surgiu a oportunidade do seu negócio? Vamos relatar todos os dados do empreendedor ou dos empreendedores, caso você tenha algum sócio. Vamos alinhar, registrar todos os dados do empreendimento. Definir com muita clareza a missão da empresa. Fundamentalmente importante definir a missão da empresa associado ao surgimento da oportunidade, ou seja, qual é o seu real objetivo para este negócio. Qual o seu setor de atividade? Qual a forma jurídica? Qual o enquadramento tributário que a sua empresa estará estabelecida? Qual o capital social que este negócio vai partir? E por fim, vamos definir qual será a sua fonte de recursos. Então observem, no sumário executivo nós temos em torno de 9, 10 itens que serão relacionados pontualmente e de forma extremamente detalhada. Ali está o início do seu sucesso. Vamos para a segunda fase?
A nossa segunda fase é justamente análise de mercado. Como que eu faço uma análise de mercado? Qual a importância de fazer uma análise de mercado? Vejam, fazer uma análise de mercado significa visualizar até as coisas mais simples, que normalmente passariam despercebidas aos olhos das pessoas. Aos olhos de você, empreendedor, nem as coisinhas mais simples, ou talvez de pequena importância, devem passar despercebidas. Aí começa o sucesso de uma análise de mercado. E quais são os objetivos dessa análise? Levantar dados setoriais, dentro do negócio que deseja ser aberto. Quais são os dados efetivos daquele setor? Quais são as fontes seguras para eu obter esses dados? Quais são as características dos clientes que eu quero atingir? Quem vai ser o meu público-alvo? Como eu vou chegar até eles? Quem são os meus concorrentes? Eu preciso estudá-los, até para eu não incorrer em riscos que hoje eles cometem. Então, quais são os meus concorrentes? Quais são os pontos fortes deles? Quais são os pontos fracos deles? Quais são os diferenciais deles? E eu consigo desenhar e me enquadrar dentro deste perfil. E além do que já comentamos, é fundamental uma análise delicada e minuciosa sobre quem serão os seus fornecedores, onde eles estarão localizados, qual será a qualidade de produto, de itens que eles podem me fornecer, preço, prazo de entrega, condições comerciais, enfim, qual será a relação de parceria que essa empresa nova conseguirá estabelecer com esses fornecedores. Então, só retomando, quais são os objetivos de uma análise de mercado? Primeiro, enxergar, identificar até as menores coisas, até as coisas mais simples que passariam despercebidas aos olhos de um ser humano normal, não ao seu empreendedor. Identificar dados setoriais, características dos seus clientes, estudo dos concorrentes e desenvolver fornecedores. E aí encerramos a nossa análise de mercado. Podemos passar para o nosso próximo tópico? O nosso terceiro tópico é o plano de marketing. O que consiste o plano de marketing? O famoso 4 P's. Produto, praça, promoção e preço. E aí, no seu plano de negócios, nós temos que descrever cada P detalhadamente. Dentro de produto, o que nós vamos falar? Variedade desses produtos, qualidade, o design, as características, o nome da marca, que tipo de embalagem, quais serão os tamanhos, que tipo de serviços serão agregados a esses produtos, como serão as formas de garantia e devoluções. Ou seja, dentro do P de produto, que é o primeiro P, nós temos que desenhar toda essa grade de itens, que constitui efetivamente o produto. Quando nós passamos para o segundo P, que é a praça, o que nós temos que pensar? Canais de distribuição, qual vai ser a região de cobertura, abrangência territorial, variedades, todos os locais, como será o estoque, como será o transporte. Veja como pensar no P de praça é importante para o desenvolvimento do seu negócio. Passemos agora para o P de promoção. Como serão as promoções de venda? Faremos propagandas? Como será constituída a força de vendas? Teremos relações públicas? Marketing direto? Como a sua empresa vai atuar no mercado a fim de divulgar os seus produtos nas praças estabelecidas? Este é o P de promoção. O último P, não menos importante, é o P do preço. Qual será o preço de lista? Conseguimos fazer descontos? Existem concessões? Prazos de pagamento? Dilatados ou não? Como que vai ser isso? Terão condições de financiamento? Ou seja, tudo o que envolve você identificar um preço
real, coerente, competitivo e de forma a abrir o mercado para você. Então, dentro do plano de marketing, recapitulando, temos 4 P's: produto, praça, promoção e preço. Qual desses P's é mais importante? Nenhum. Todos estão em pé de igualdade. Na verdade, é cíclico. Um está diretamente atrelado e depende do outro. Ok? Vamos então para mais uma etapa do plano de negócios. A nossa quarta etapa do plano de negócios é justamente o plano operacional. O que constitui o plano operacional? Itens importantes: definir localização, definir layout, como vai ser a estrutura da empresa que eu vou constituir. Qual será o meu plano de produção? Qual será o meu plano de organização e de gerenciamento? Então, quando eu penso em localização, por exemplo, onde eu quero estar com a minha empresa estabelecida? Que tipo de empresa eu quero abrir e mostrar para o mercado? Como será esse layout? Qual será a dimensão física que eu preciso para essa empresa? Eu preciso estar num ponto de fácil acesso de pedestres, de fácil acesso de veículos ou de fácil acesso para pedestre e veículos? Ou seja, percebem que a gente tem que pensar item a item, minuciosamente. Como vai ser o layout? Quais serão as cores que eu quero utilizar? Que tipo de ambiente eu quero oferecer para o meu cliente? Eu quero ter uma área de vendas estritamente? Eu quero ter um showroom? Eu quero ter uma área só de serviços? Eu quero ter só uma recepção? O que eu quero ter? O que eu quero oferecer? E lembre-se, essas respostas estão alinhadas lá atrás, desde o sumário executivo, desde a análise de mercado. De novo, qual é o objetivo do meu negócio? Então é com base nesse objetivo que a gente vai estruturar o passo a passo do seu plano operacional. E agora nós nos encaminharemos para o nosso quinto passo do plano de negócios. Vamos lá para a nossa quinta etapa do plano de negócios? Plano financeiro. Ele é viável economicamente? Ou esse projeto não apresentou uma viabilidade econômico-financeira? Vamos saber como a gente descobre isso? Da seguinte forma: o que consiste essa etapa de plano financeiro? Consiste em resumir todos os investimentos planejados por períodos. Primeiramente a gente faz por um ano e aí nós projetamos para mais de um ano, para 5 anos, para 3 anos, para até 10 anos, depende de cada estrutura, de cada negócio. Como planejar o capital? Como orçar esse capital? Para isso, a gente precisa avaliar todos os projetos e decidir efetivamente o que será aprovado. E aí nós conseguimos constituir todo um resumo financeiro, ou seja, todo um resumo de investimentos. E aí o que eu preciso? Gerar propostas, desenvolver alternativas. Por quê desenvolver alternativas? Porque muitas vezes eu tenho algo em mente, sabe o ideal do ideal? E na hora, o ideal do ideal não é o que vai ser ideal para o seu negócio. Então eu preciso ter alternativas que sejam viáveis, que justifiquem o meu negócio e que me deem retorno também. E não precisa ser menos ideal, só precisa ser adequada. Aí eu parto para uma tomada de decisão. Decidi implementar determinado item. Vamos implantá-lo. E para isso, para que tenha sucesso essa implantação, eu preciso acompanhar. Eu preciso desenvolver uma avaliação de desempenho. Aí eu consigo ter uma expectativa melhor sobre esse orçamento de capital. E para isso, atrelado a isso, demanda eu desenvolver um fluxo de caixa. O que vem a ser um fluxo de caixa? Bem, todos nós sabemos que o fluxo de caixa não necessariamente coincide com o resultado contábil da empresa. Por quê? O resultado contábil ele é apurado
o regime de competência. E o fluxo de caixa, ele é mensurado de acordo com as suas movimentações efetivas do dia a dia, ou seja, entradas e saídas dos fundos da empresa. O lucro contábil, de novo, é identificado por competência. Então, ficou claro? Fluxo de caixa, entradas e saídas dos fundos da empresa. Resultado contábil da empresa será apurado mediante o regime de competência, ok? Bem, temos também a chamada engenharia econômica. É a forma que nós temos de analisar tecnicamente os nossos projetos. Como nós fazemos isso? Com muitas contas, com muitos cálculos e nós utilizamos de 3 itens. O payback, que é o tempo de retorno do capital investido. O VPL, que é o valor presente líquido. E a TIR, taxa interna de retorno. Vamos ver um pouquinho de cada uma? O payback, ele é definido como um período de tempo exato necessário para a empresa recuperar o seu investimento inicial, considerando todos os saldos que foram projetados no fluxo de caixa. Para isso, existem algumas fórmulas, algumas premissas já adotadas no seu plano de negócios. Então, esta é a parte matemática do seu plano de negócios. Retomando, payback é o período de tempo exato que vai ser necessário para recuperar o seu investimento de capital, ok? Vamos entender o que é o VPL, Valor Presente Líquido. O VPL, ele tem a finalidade de calcular o valor presente de todos os pagamentos, de todos os recebimentos, a uma taxa mínima de atratividade, que refere-se ao seu retorno mínimo, que deve ser obtido também por um projeto, claro, de forma a manter inalterado o valor de mercado da sua empresa. Portanto, no VPL, Valor Presente Líquido, demandam mais algumas fórmulas matemáticas. De novo, é um exercício onde, a partir do fluxo de caixa já projetado, do payback já identificado, nós conseguimos identificar outras técnicas que nos garantem que a sua empresa terá o seu valor mantido no mercado a partir do retorno mínimo que esse projeto tem que lhe oferecer, ok? Vamos para a TIR, taxa interna de retorno. A TIR é uma taxa cujo objetivo é que o VPL seja igual a zero, ou seja, ela é uma taxa que iguala todas as entradas do caixa ao valor investido no projeto. Então, a TIR é importante quando ela é igual a zero ou quando ela é maior do que zero. Porque quando ela é igual a zero, eu cheguei num equilíbrio de que todas as minhas entradas equivalentes ao valor investido no projeto foram supridas. Essa é a taxa interna de retorno, a TIR. Outro item extremamente importante é você identificar o seu balanço patrimonial, de acordo com os períodos de competência estabelecidos. No balanço patrimonial, o que nós olhamos? Os ativos, passivos, patrimônio líquido. O que é o ativo? São os seus bens e os seus direitos. O que é o passivo? As suas obrigações, o a pagar. O que é o patrimônio líquido? É o capital próprio. Portanto, o ativo é exatamente o quê? Passivo mais patrimônio líquido. E isso tem que estar muito claro no seu balanço patrimonial. Além do balanço patrimonial, faz-se importante e necessário o seu DRE, demonstrativo de resultado. O que é considerado no demonstrativo de resultado? Suas receitas, seus custos, suas despesas acumuladas naquele ano de competência que está sendo avaliado, a depreciação dos seus equipamentos, por exemplo, o regime de competência, ou seja, que período você está apurando. E aí sim, esse demonstrativo de resultado lhe permite identificar, enxergar ou o lucro
ou o prejuízo que a sua empresa teve naquele exercício, naquela competência pré-estabelecida. Esse é o demonstrativo de resultados, DRE. É o responsável por apurar lucro ou prejuízo do seu exercício. Concluímos as 5 fases do nosso plano de negócios. Executamos o nosso sumário executivo, avaliamos, fizemos todo um levantamento de mercado, desenhamos o nosso plano de marketing, o nosso plano operacional, o nosso plano financeiro. E agora, a hora da verdade. Vamos avaliar o plano. Vamos para a nossa avaliação final. E aí, para a nossa avaliação final, vai ser necessário identificar o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Dentro das projeções que foram realizadas, qual o mínimo de vendas para que a sua empresa não tenha prejuízo? Portanto, o ponto de lucro tem que ser igual a 0. Esse é o ponto de equilíbrio. Você nem ganhou, nem perdeu se o seu lucro ficou empatado, ficou em 0. O que a gente quer? Que esse lucro seja sempre maior do que 0. Lógico, você tem que ganhar. Então, como que a gente aprova o projeto? Quando eu tenho um VPL positivo e quando eu tenho uma TIR maior do que 0. E se depois de desenhar todo o nosso projeto, eu não atingir o VPL positivo e a TIR maior do que 0? Não se preocupe. Vamos rever vários passos do seu projeto e tentar realinhá-lo e tentar chegar a um VPL positivo e a uma TIR maior que 0. Repito para vocês o que eu comentei agora há pouco. Nem sempre a gente consegue um projeto, um plano de negócios com um VPL positivo ou com uma TIR maior do que 0. E aí nós voltamos para a etapa de tomada de decisão. Depois de todos os realinhamentos, depois de todos os ajustes, o meu VPL ficou quase positivo, ficou próximo, a TIR ficou praticamente zerada, mas ainda não está maior do que 0. Enfim, se depois que eu realinhei tudo, se depois que eu ajustei tudo o que era possível, eu ainda não consegui o resultado mais ideal, eu volto para a tomada de decisão. Eu quero seguir neste plano de negócios, eu quero seguir nesta empresa, sabendo do risco que eu corro de demorar um pouco mais, inclusive, para me restituir do investimento? Essa tomada de decisão é extremamente importante e ela é só sua, empreendedor. Nós te ajudamos em todas as etapas, mas a decisão final é sua. E sabe por quê? Porque é um sonho que você tem em mãos. E a realização de um sonho depende de dedicação. Muita gente espera que o sonho se realize por mágica. Toda mágica é só uma ilusão. Lembre-se, a ilusão não tira ninguém de onde está. E lembre-se ainda, quem quer fazer alguma coisa, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. Invista no seu sonho. Seu sonho pode se realizar a partir da elaboração de um bom plano de negócios, de um detalhado plano de negócios. Invista nisso. Eu tive uma grande satisfação em poder dividir com vocês um pouquinho sobre plano de negócios. Claro que eu teria aqui horas para falar com vocês sobre isso. É um assunto muito abrangente, demanda muita dedicação e não esqueçam, é o teu sonho que está em jogo. Mas eu vou aproveitar para que vocês conheçam um pouquinho mais da Mega Treinamentos. Quem é a Mega Treinamentos? A Mega Treinamentos é uma empresa que investe em conhecimento. Nós atendemos uma diversidade de clientes, independente de porte, independente da localidade, nós vamos até você. Os treinamentos geralmente acontecem em company. Nós adotamos uma formatação teórica e prática, porém nós usamos uma metodologia geralmente lúdica e sempre envolvida com muitas dinâmicas. Esta é uma forma muito interessante de fazer com que o grupo de treinandos interajam, se manifestem, se soltem e fixem muito mais cada tema. Nós temos temas diversos, tanto de treinamentos quanto de palestras.
e nós atingimos todo o corpo funcional da sua empresa, desde o seu quadro operacional até o seu quadro de gestão. Portanto, nós temos onde enquadrar as suas equipes a fim de desenvolvê-las. Vou falar um pouquinho de alguns treinamentos para vocês terem uma ideia. Um dos nossos treinamentos, que acaba sendo o nosso carro-chefe hoje em dia, é o treinamento comportamental. O que ele envolve? É um treinamento de 4 horas, totalmente lúdico, totalmente cheio de dinâmicas, cheio de interações, onde nós focamos determinação, comprometimento, as questões de confiança, de credibilidade, trabalho em equipe, que é tão importante, eficácia na comunicação, que é fundamental, empatia, se colocar no lugar do outro, como isso ajuda no nosso dia a dia, as percepções que a gente tem do trabalho, das pessoas, dos locais, do dia a dia, do mundo, do ambiente. E como nós lidamos com essas mudanças que acontecem o tempo todo. E esse treinamento, ele é acompanhado, eu ministro o treinamento, junto com a Brisa, que é a nossa Au-Au assistente, a nossa mascote. É uma fêmea de Golden Retriever, a Brisa, ela tem 5 anos e meio, e a principal função dela nesse treinamento, além de interagir com todas as dinâmicas, é humanizar a equipe de treinandos, é humanizar cada tema. É um treinamento muito especial, vale a pena vocês conhecerem. Temos um treinamento que é voltado para a gestão comercial. Esse treinamento, ele é bastante teórico, sim. Ele tem uma duração de 8 horas e ele é direcionado para suas equipes de vendas. Toda a área comercial pode fazê-lo. Por quê? Porque nós focamos o fluxo comercial efetivamente. Então nós passamos por prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, toda a questão de orçamentação, elaboração de proposta, como você deve negociar, como você deve chegar e efetivar o fechamento, como atingir um pós-venda, como realizar esse pós-venda da melhor forma e como chegar ao crescimento dentro desse cliente. Ou como você crescer atraindo identificações que venham desse cliente. É um treinamento bastante completo e nós ainda focamos, dentro desse período de 8 horas, questões de qualidade, questões de motivação, que impactam diretamente no resultado final do sucesso comercial para vocês. Um outro treinamento que é muito solicitado pela Mega Treinamentos é o nosso treinamento motivacional. Também bastante lúdico, também envolvido por dinâmicas. Novamente, a nossa mascote Au-Au assistente Brisa participa, a nossa Golden. Por quê? Porque nós focamos objetivos pessoais, sabe? Despertar algum objetivo que você tenha adormecido por algum motivo, resgatar isso. Pensar na tua autoestima, no seu autodesenvolvimento. Trabalhar por motivação é tão melhor do que trabalhar por manutenção? Qual será que é essa diferença? Venha conhecer, venha saber como isso funciona. O ideal é o quê? É que você vá para lá aberto, de forma totalmente desarmada, despojadamente disposto a levar uma bagagem bacana com você. Uma mensagem efetivamente de motivação. Serão 4 horas nesse treinamento, 4 horas de grande envolvimento. E você ainda vai aprender a lidar com as nossas grandes diversidades do dia a dia. Um outro tema muito solicitado pela Mega Treinamentos é o treinamento de liderança. Treinamento de liderança, nós objetivamos desenvolver ou adequar os diversos estilos de lideranças que existem para atingir as metas, as necessidades efetivas da sua empresa. É um treinamento de 4 horas, ele tem um equilíbrio de teoria com dinâmicas,
Tem algumas partes lúdicas também, que também trazem essas questões de liderança para uma realidade diferente, envolvente, eu diria, então vale bastante a pena. Então nós focamos o que é ser líder, quais as principais características e atividades de um líder, como é liderar, como é interagir com as nuances do comportamento humano, no caso de uma liderança que impacta tanto, quais são os estilos de liderança, os níveis de maturidade, como garantir uma comunicação assertiva para com as suas equipes, enfim, os efeitos do feedback. Nós vamos, nessas 4 horas, dar uma pincelada em tudo que é importante para um líder saber, ou melhor, tudo que é importante para um líder reaflorar em si, porque geralmente os líderes já têm um perfil de liderança adiantado. Então o que a gente quer? A gente quer aprimorar, a gente quer adequar os seus líderes para atender os objetivos da sua empresa. O objetivo da nossa consultoria é justamente estruturar ou constituir uma empresa com base no negócio que você deseja. Então nós focamos todas as fases, nós desenvolvemos cada etapa junto com você. De que forma nós atuamos? São 30 horas de consultoria, divididas em 5 semanas. Ou seja, nós marcamos um dia da semana, onde você recebe orientação para executar a primeira fase. Na segunda semana, eu revejo a primeira fase junto com você e te dou subsídios para a segunda etapa. E vamos assim até nós identificarmos a real viabilidade econômico-financeira do seu projeto. Então, pensou em plano de negócios? Pense em Mega Treinamentos. Bem, eu sou Alisandra Larrubia Tonelli, da Mega Treinamentos. Terei enorme satisfação em atendê-los. Visitem o nosso site www.megatreinamentos.com. O nosso lema é: inspire-se e realize-se. Deixe que a gente te ajude. Muito obrigada e muito sucesso!